assim a palavra do Senhor, acompanhe aí, ouça a palavra de Deus. Diz assim: vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. A igreja pode ficar à vontade, pode se assentar nesse instante, em nome de Jesus. Estamos chegando ao término de um ano. E o que você tem para agradecer a Deus no dia de hoje? Quando você traz à sua memória todo o ano de 2017, o que você tem? Quais as razões que você tem para agradecer ao Senhor, para prestar culto de ações de graça a Deus? Em todas as circunstâncias que você viveu em 2017, você encontrou razão para agradecer a Deus? Observe o que eu estou lhe dizendo. Em todas as circunstâncias que você passou, sejam elas boas, sejam elas ruins, você encontrou uma razão para agradecer a Deus, uma razão para dizer: Senhor, eu te agradeço por toda e qualquer situação que o Senhor me permitiu passar? A nossa história é um testemunho da soberana bondade de Deus. Se você olhar para o ano de 2017 e começar a pensar em tudo que Deus fez, as enfermidades que você passou, as lutas que você encontrou dentro da sua família, as vitórias que você alcançou pela graça de Deus, todas elas, irmãos, servem como testemunho que aponta para um Deus soberano que está agindo sobre a tua vida, sobre a minha vida, para cumprir os bons propósitos dele. Soberania é um dos atributos de Deus pelo qual Ele sozinho controla todas as coisas que acontecem no universo. O nosso Deus é soberano, Ele não precisa de alguém ao seu lado, alguém que Ele possa contar como um auxiliador para executar aquilo que Ele tem para executar na nossa vida, na tua vida. Deus não precisa de algumas moletas para poder se sustentar diante das decisões que Ele precisa tomar. E Ele não precisa, porque Ele é um Deus soberano. Deus age sozinho, irmãos, tomando as decisões conforme Ele quer. O universo não é regido por um acaso, por uma força cega, mas pelo Deus inteligente, por um Deus inteligente, pessoal, que fala conosco, que nos mostra o sentido de tudo aquilo que Ele permite em nossas vidas. Nós precisamos entender a soberania de Deus. E você já exerce, você também exerce uma soberania, de certa forma. Nós chegamos agora ao fim de ano e há uma cultura consumista que diz que chegamos no final de ano, precisamos gastar um pouco mais. Precisamos extrapolar um pouco mais do nosso orçamento. E cada um de vocês usou o 13º, usou a poupança, alguns recursos que vocês passaram o ano todo juntando para comprar alguns bens, talvez comprar a roupa que você está aqui nessa noite. Eu não sei. Mas o fato é que você decidiu usar o teu dinheiro como você bem entendeu. Você simplesmente pegou o dinheiro e disse: eu vou comprar aquilo. Ninguém interviu na tua decisão. Ninguém alterou a tua decisão. Você agiu soberanamente sobre aquele recurso que é teu.
Agir soberanamente é você tomar uma decisão sem que ninguém interfira. Ninguém fora de você pode interferir como você vai usar seu dinheiro. Seja para o bem, seja para o teu mal. Porque você está agindo soberanamente. O nosso Deus é soberano na nossa história. O nosso Deus é soberano não só sobre a minha história específica, mas sobre a história do mundo, irmãos. No ano de 2017 nós vimos tantas guerras, irmãos, tantas desgraças acontecendo e questionamos, meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque cremos que Deus está ali operando de uma forma misteriosa para nós. Porque o nosso Deus é soberano sobre a história. Deus operou soberanamente sobre a história de um homem muito conhecido de todos nós, chamado José, o famoso José do Egito. Irmãos, Deus operou soberanamente sobre a história dele, permitindo que ele fosse vendido como escravo para o Egito. José, após ter um sonho, revela o seu sonho aos seus pais e aos seus irmãos, e os seus irmãos, tomados de inveja, olham para aquele menino e começam a questionar: será que tu serás governador sobre nós? E Deus revela em sonho o que José seria diante da sua família e o canal que José seria para executar os planos de Deus. Movidos por inveja, os seus irmãos pegam José, lançam José numa cisterna, até que tomam a decisão de vender José como um escravo para o Egito, acreditando que dali em diante dariam cabo do sonho que Deus havia dado a José. Olhando de uma forma mais ampla, aqueles irmãos de José acreditavam que jogando José na cisterna e vendendo ele como escravos, cessariam os planos de Deus, impediriam que o Deus soberano agir, mas o Deus soberano estava permitindo que José fosse lançado ali dentro daquela cisterna e passasse por toda aquela aflição que nós aqui já sabemos. José sofreu muito, até que o Senhor, depois de ele enfrentar várias dificuldades, José compreende o que Deus estava fazendo através de sua vida. E Deus estava usando José de uma forma soberana para conservar a vida do seu povo ali em uma das maiores nações de sua época. Deus leva o povo dele para o Egito, para uma terra, a terra de Gósen, e ali aquele povo ali é guardado pela nação mais poderosa do seu tempo. Mas para que tudo isso acontecesse foi necessário que José passasse todas as dificuldades que ele passou. Que José fosse lançado na cova, que ele fosse vendido como escravo, que ele fosse lançado lá no calabouço, vítima de uma calúnia levantada pela mulher de Potifar. Quando nós observamos a história de José, nós percebemos ali a mão de Deus agindo na vida dele. A mão do Deus que agiu na vida de José e que age hoje em nossa vida, nos permitindo na nossa história, irmãos, Deus ali permitindo que nós experimentemos algumas coisas de ruins para entendermos a sua bondade, a sua soberania e a sua vontade em nossas vidas. E eu gostaria que você pudesse atentar comigo nessa noite para a maneira como Deus ele revela a soberania dele na vida do seu povo. Você é um filho de Deus e eu queria que você pudesse atentar um pouco aqui comigo na vida de José e na relação de José com os seus irmãos e como Deus agiu soberanamente sobre aquele povo. Primeiramente, irmãos, o Deus soberano, ele está no controle de todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas más. Deus está no controle de todas elas. Na sua vida, Deus não está no controle apenas do que lhe acontece como bênção, ou que o teu coração julga como uma bênção, mas Deus está no controle naquilo que também tem trazido dor, angústia, conflito e aflição ao teu coração. O nosso Deus, ele não reserva um espaço onde ele entrega a nossa vida ao diabo ou a nós mesmos, porque o próprio diabo, irmãos, o próprio diabo está sob o controle de Deus. O próprio diabo ele não pode ir além daquilo que Deus permite. José havia perdoado os seus irmãos. Depois de os seus irmãos terem lançado ele naquela cisterna, o terem vendido,
terem chegado ao seu pai Jacó e dizerem: olha, o José morreu, está aqui a túnica que tu deste a ele. Seu pai entra em grande aflição. José agora está desolado da segurança da família, esquecido e morto na mente do seu pai, que acreditava que José havia morrido de verdade. José havia perdoado os seus irmãos por causa disso, pois entendia José que Deus havia permitido todo o seu sofrimento a fim de guardar o seu povo. É impressionante, irmãos, quando José se revela ali no Egito, diante dos seus irmãos. Veja o que diz Gênesis capítulo 45, versículo 5, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, diz José, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou. José vê seus irmãos aflitos ao verem ele vivo, e José diz para ele: olha, vocês não fiquem atribulados consigo mesmo. Vocês não fiquem pensando que besteira eu fiz, sabe por quê? Porque o mal que vocês tentaram contra mim, o plano que vocês tramaram contra a minha vida, não era vocês, era o Deus soberano agindo através de vocês para salvar a vida de vocês. E José perdoa os seus irmãos. Contudo, irmãos, os irmãos de José ainda temiam que a vingança pudesse acontecer. Temiam que José pudesse se levantar e dizer: agora é minha vez. Agora é minha vez de me vingar contra vocês. Pois o texto que nós lemos acontece no momento em que Jacó havia morrido, o pai havia morrido. E agora José estava diante dos seus irmãos. De irmãos que agora estavam nas mãos dele, pois José era o homem mais poderoso do Egito. E que José poderia manifestar a sua vingança ali. Mas José, compreendendo a vontade soberana de Deus, que estava ali agindo sobre a vida de sua família, José simplesmente perdoa, embora seus irmãos não acreditassem que ele pudesse ter perdoado. O nosso Deus é o Deus soberano que age em toda e qualquer circunstância. Ele é o Deus que escreveu a nossa história, escreveu a história de José, toda a aflição de José, e está escrevendo, ou já escreveu a tua história também. O ano de 2017 para você foi um ano de muitas dificuldades, talvez, ou não, um ano de muitas conquistas. Todas elas foram escritas pelo Senhor. Diz o salmista lá no Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus, irmãos, que está no controle da nossa história, que nos permite viver todo um ano para que hoje pudéssemos trazer à memória aquilo que aconteceu em 2017 e dizer: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos, eu te agradeço pelas dificuldades, eu te agradeço pelos livramentos, eu te agradeço pelas pessoas que tu tiraste, que tu colocaste em minha vida. Este é o Deus soberano, o Deus Senhor de nossas vidas, que escreveu a minha e a sua história. Quem confia na ação de Deus sobre a sua história sabe que Ele sempre tem o melhor. Sabe que Ele tem sempre o melhor. E sabe por quê, meu irmão? Porque tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que estão no propósito de Deus, daqueles que estão crescendo todos diante dos seus irmãos e poderia ter se vingado, mas José entendeu, irmãos, que era o Deus soberano que estava agindo sobre a vida dele e que tudo o que ele havia passado era Deus agindo. Às vezes a nossa incredulidade nos faz ver tanta gente. A nossa incredulidade nos faz ver pessoas que no ano de 2017 pisaram no nosso calo. Nos faz ver pessoas, homens e mulheres de carne e osso, que estiveram lá nos apurrinhando, nos aperreando, tirando a nossa paz, que até o último momento desse ano de 2017 ainda estava nos azucrinando. E na incredulidade dizemos: está lá uma pessoa, fulano, que tem nome, sendo um obstáculo na minha vida. Mas José entendia uma coisa, irmãos, que os obstáculos são permitidos por Deus.
de que a luta dele não é contra a carne ou sangue, mas entre o crer e o não crer num Deus que age sobre a nossa história. E talvez você esteja vendo gente demais de carne e osso, e não esteja vendo o Deus soberano que está agindo sobre a tua história, e que permite que você esteja aqui nessa noite para dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor permitiu em minha vida. Além disso, esse Deus soberano, irmãos, o Deus soberano, Ele prova nossa fidelidade a Ele diante da fraqueza dos nossos adversários. O Deus que é Senhor sobre a tua história, o Deus que está no controle da tua história, que escreveu a tua história, é o Deus também que vai provar a tua vida, que vai colocar testes na sua vida, que vai colocar provações para que você possa ter o teu caráter provado, para ver se de fato você tem sido imitador de Jesus, se você tem sido exemplo de Jesus na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. A morte de Jacó trouxe à tona o caráter de José. Jacó havia morrido, Jacó partiu para o seio de Abraão e José agora ficou sozinho. Você imagina, né? E agora está diante dos seus algozes, dos seus irmãos. José poderia dizer, como muitos carnalmente dizem: a vingança é um prato que se come frio. E ter olhado para os seus irmãos e ter dito: agora vocês vão pagar o que vocês fizeram. Nosso pai morreu, agora é a vez de vocês sofrerem como eu sofri naquele dia, lá naquela cisterna, naquela escuridão em que eu não via nada e clamava por vocês e vocês ficavam em silêncio. Daquele momento que eu entrei dentro daquele carro para ser levado como escravo para o Egito e chorava amargamente por ter sido abandonado pela minha família, agora vocês vão sofrer. Ele poderia ter dito. Mas diz, irmãos, a palavra do Senhor que Deus, naquele momento, estava provando mais uma vez o caráter de José. A morte de Jacó tornou os irmãos de José vulneráveis à vingança. Agora os irmãos de José, que eram aqueles que tinham poder para jogá-lo dentro da cisterna, agora eram servos de José, servos do homem mais poderoso que existia na face da terra, principalmente naquele contexto de fome e miséria, em que todas as nações dependiam do Egito, dependiam dele, e aí José simplesmente agora tem todo o poder sobre pessoas que para ele seriam nada. Deus inverte a situação. Os irmãos de José estavam vulneráveis à vingança. Seus irmãos temeram falar com ele, e o medo deles era tamanho que eles mandaram logo o mensageiro. Veja o que diz o versículo 16. Diz assim, portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo. Observe aí no versículo 16 que ele diz assim: portanto, mandaram dizer. O que é que os irmãos fizeram? Eles não foram diretamente conversar com José. Eles não chegaram olho no olho, face a face. Eles mandaram um mensageiro. Alguém que pudesse intermediar a mensagem que eles tinham para falar para José. E por que isso aconteceu? Medo, irmãos. Medo. Pavor de alguém vulnerável. Eles estavam vulneráveis diante daquela situação. A morte de Jacó revelou a sinceridade do perdão de José sobre os seus irmãos. Como o narrador aqui do Gênesis nos mostra, no capítulo 45, José libera perdão sobre os seus irmãos com o pai vivo ainda. José diz: está perdoado, vocês não têm que ficarem aflitos com nada disso. Só que agora a situação é outra. Agora é uma situação em que José tem que provar, dar testemunho do seu perdão com o pai morto. E o fato do pai estar morto, irmãos, amedrontava o coração dos seus irmãos, porque os irmãos pensavam: agora ele vai nos matar. Os irmãos de José tinham dúvidas sobre o perdão que receberam. No versículo 17 diz assim:
Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, porque se te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos judeus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Por que é que eles estão pedindo perdão de novo? Porque eles não haviam crido que o primeiro perdão de José fosse perdão verdadeiro. O pai morre e agora quem é que está provando José? Deus. É Deus dizendo: agora, José, tu tens a vingança. Agora tu podes operar sobre a vida dos teus irmãos, matá-los, tirá-los da vida, fazerem sofrer como tu sofreste. Agora tu podes fazer isso. E José, naquele momento, irmão, estava com o seu coração sendo provado. A Bíblia não entra em detalhes, mas diz uma coisa aqui que é uma pista para nós. Diz que quando José ouviu aquilo ali, José começou a chorar. Por que ele começou a chorar? Poderia ser pela morte de Jacó, mas também poderia ser por uma luta existencial. Por lembrar de tudo o que sofreu e a oportunidade que estava sendo dada agora de se vingar. E que agora ele teria que vencer a sua vontade interior como um homem de carne e osso, como eu e você, que muitas vezes, quando afligidos, o nosso desejo é de ver a vingança, quando nós não nos satisfazemos com o outro em arrependimento, mas quando nós queremos ver o outro sofrendo o que nós sofremos. Jesus nos ensina, irmãos, a perdoar. Quando o nosso mestre esteve diante daqueles que lhe crucificavam, ele disse o seguinte, em Lucas capítulo 23, versículo 34: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é que José está fazendo aqui imitando Jesus? Pai, perdoa a estes, porque quando eles estavam me lançando lá dentro daquela cisterna, eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eu sei que o Deus soberano estava agindo na minha história. Eu sei que o Deus soberano estava usando aquela situação para me trazer onde eu estou e para resguardar o seu povo e para livrar a própria pele deles. Em Cristo temos força para perdoar os nossos devedores. Nessa vida Deus provará o teu caráter, meu irmão, colocando os teus adversários prostrados diante de você. Quem foram os teus adversários de 2017? Eu quero lhe dizer que o teu aniversário de 2017 não foi de carne e osso, mas foi um aniversário espiritual que agiu aí no teu coração para te desanimar, para te fazer mais incrédulo. E que você, nesse ano de 2018, precisa vencer esse adversário, precisa trancar as brechas para que ele não toque na tua vida. Deus prova o coração e o caráter, nos permitindo, irmãos, situações que humanamente parecem favoráveis para nós, mas não são. José estava tendo o seu caráter provado. Deus está aqui nos mostrando na sua palavra que talvez nesse ano de 2017, muitas circunstâncias que você não entendeu, era Deus provando o teu caráter. Era Deus provando de fato quem você é. Quando você agiu não para agradar ao AB, mas agiu como você desejava. E ali naquela atuação, teu coração entrou em conflito entre o que Deus deseja de você e o que você quer fazer. É assim que Deus prova. É assim que Deus testa. É um dos testes do Senhor. Permitir, irmãos, que a vingança seja manifesta. Permitir que o troco seja dado. E nesses momentos nós dizemos: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. O nosso Deus é o Deus soberano. É o Deus soberano, irmãos, que prova a nossa fidelidade a Ele, nos permitindo estar diante da fraqueza dos nossos adversários. Mas a história não termina por aí. Irmãos, o Deus soberano, Ele também revela o seu agir ao coração daqueles que confiam nele. Vou trocar em miúdos para você. Deus quer mostrar o sentido de tudo que você está passando. Mas o sentido que você tem buscado, aquilo que você tem procurado compreender de Deus, você só vai entender se você confiar no Deus soberano.
no Deus que age sobre todas as coisas. No Deus, irmãos, que sustenta até uma ave que voa sobre a terra. Porque ela não cai se Deus não disser caia. Se você não confiar no Deus soberano, você vai entrar numa confusão terrível. Terrível. Mas quando nós sabemos que temos o Deus soberano, o sentido começa a ser compreendido por nós. José compreendeu o sentido de toda a trama que Deus permitiu na vida dele. Você olha para José e parece que José tem aqueles insights assim, aqueles entendimentos. Ah, agora eu entendi. Mas só que José era humano como eu e você. A vida de José, se fosse no Brasil, era como a minha e a sua. Uma pessoa comum, uma pessoa que estava ali envolvida nos serviços públicos, um homem inteligente. Mas um homem que tinha, irmãos, uma capacidade, uma sensibilidade para perceber Deus agindo em sua história, que quando uma coisa ruim lhe acontecia, ele logo dava um sentido e dizia: Deus está no controle. Às vezes eu vejo tantos crentes que dizem: Deus está no controle, mas há uma contradição entre o que ele diz e o que ele vive. Ele diz: Deus está no controle, mas o seu coração não descansa. Ele diz: Deus está no controle, mas os seus juízos são sempre ruins, vai dar tudo errado, não vai acontecer. Ele é pessimista. Deus está no controle, mas na hora de agir e na hora de esperar em Deus, é Ele quem age e não Deus que age. José tinha sensibilidade para perceber que o Deus dele e o nosso Deus é o Deus que age sobre a história. A trama que José estava envolvido, era a trama que Deus havia permitido. E José primeiramente compreendeu o seu lugar nessa trama. José compreendeu qual era o seu lugar na trama que Deus estava permitindo. Em toda aquela situação de um sonho que ele teve, de irmãos que agiram cruelmente contra ele, José entendeu qual era o seu lugar. E ele diz assim no versículo 19 do capítulo 50, observem na sua Bíblia. Ele diz: respondeu-lhes José respondeu aos seus irmãos: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? O que é que José compreende aqui? Qual era o lugar dele na trama que Deus havia permitido? E o lugar de José era o lugar de servo de Deus e não o lugar de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Você e eu temos uma tendência a sermos deuses em nossas vidas. Você e eu temos uma tendência de termos a nossa vida sob o nosso controle, dizer: tudo acontece porque eu estou no controle. Vai acontecer ou não vai acontecer porque eu estou no controle. Mas naquilo que Deus permite em nossa história, a coisa não pode ser assim. E José sabia muito bem que o que lhe estava acontecendo e toda a sua história, irmãos, estava acontecendo porque era Deus que estava ali agindo nas entrelinhas. José diz: estou eu no lugar de Deus para julgar a vida de vocês? É Deus quem é Senhor dessa história. Então eu não quero aqui escrever ou apagar o que Deus escreveu. Eu quero apenas ler, ver o que Deus escreveu. E José disse: eu não vou vingar. Eu não vou me vingar de vocês. Porque tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Às vezes, irmãos, a gente olha para os planos de Deus, e eu vou confessar uma coisa a vocês. Tem coisa, irmãos, que eu fico olhando assim e digo: meu Deus. É como diz aí, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, Deus escreve certo e sempre certo. Agora nós entortamos. Entortamos aquilo que Deus escreveu, certamente, porque a nossa visão, a partir da ótica do homem, a partir da minha ótica e da tua ótica, quando Deus começa a permitir algumas situações em que somos lançados nas cisternas, nós começamos a dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui. As coisas não estão dando certo, tem alguma coisa errada aqui nessa história. E aí queremos apagar a história que Deus escreveu e escrever a história, dizer: sim, eu vou corrigir só isso aqui, porque está errado.
Lá na minha família deu errado isso aqui, agora eu vou apagar e vou tentar corrigir com as minhas próprias forças. José sabia muito bem, irmãos, qual era o lugar dele na trama que Deus havia permitido. E o lugar dele era um lugar de servo. Qual é o teu lugar na trama que Deus tem permitido na sua vida? Qual é o teu lugar? Em 2017, qual foi o lugar que você assumiu? De Deus? Ou o lugar de servo? José percebeu que aquilo que lhe trouxe tribulação, Deus usou para a manifestação da sua bondade. Eita, coisa difícil, irmãos. É olhar para as desgraças que nos acontecem e dizer: Deus está agindo de forma positiva. Deus está agindo para o meu bem. Como isso é difícil, irmãos. Nos desvincular do que os nossos olhos estão vendo e dizer: Senhor, Tu és soberano, é bom, Tu és bom e Tu está agindo como Tu queres. Então quero confiar que está tudo tranquilo quando os meus olhos veem outras coisas. É impressionante o que José via, irmãos. Porque José viu que a tribulação, toda a provação, toda a angústia que ele sofreu, Deus estava usando para manifestar a bondade dele, a bondade de Deus. Veja o que diz o versículo 20. Deixa sua Bíblia aberta, não fecha não, senão você vai perder aí o fio da meada. Diz assim, versículo 20. Vós, na verdade, José está dizendo aqui aos irmãos dele, vocês, na verdade, intentaram, tramaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em que, irmãos? Em que, irmãos? Em bem. Aí ele continua, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Foi o que José viu, irmãos. José viu que a tribulação que Deus permitiu foi para o bem. Que o choro que ele derramou na cisterna foi para o bem. Que aquela sensação desconfortável de solidão e de abandono, enquanto ele estava sendo levado para o Egito, foi para o bem dele, e para o bem do seu povo, e para o bem da sua família. Não queira escrever no lugar de Deus a tua história. Confie no Deus soberano que está agindo na tua história, que está usando as tribulações, os diagnósticos sobre a tua vida, para manifestar a bondade dele. Aleluia. Quando eu ouço vocês estão silenciosos assim, diante de uma palavra dessa, eu imagino o quanto é difícil para vocês também, né, irmãos? Olhar para aquilo que é ruim e dizer: Senhor, Tu estás agindo para o meu bem. Às vezes tem um salmozinho que nós cantamos que diz assim: contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se você olhar para trás e começar a contar as bênçãos, tudo vai ganhando sentido, né? Tem bênçãos que você naquela hora, naquele momento em que o terremoto chegou na tua vida, você dizia: oh, como isso foi ruim, terrível, eu não entendia nada, pensava que Deus tinha me abandonado, pensava que estava só, a angústia me pegou, me aprisionou, me atormentou. Aí você olha para trás e diz: hoje, como foi bom, porque através daquela luta, através daquilo que eu passei, hoje eu compreendo algumas coisas, eu ganhei experiência com Deus, eu pude entender o agir de Deus na minha vida, na minha história, na vida da minha família. É assim com José, irmãos. E é assim que Deus age. José transformou a vingança em consolo ao coração daqueles que lhe fizeram mal. Será que em 2018 você não precisa transformar a vingança em consolo? Será que em 2018 não é hora de você pedir, dar um upgrade aí na sua vida espiritual, dar uma melhorada na sua vida espiritual? E dizer: Senhor, eu preciso ir mais profundo espiritualmente. Eu não quero amar só aqueles que me amam, eu quero também agora ser consolo para aqueles que tramaram mal contra mim. Irmãos, isso é coisa para quem é forte, isso é coisa para quem deu um passo avante. Isso é coisa para crente que saiu do jardim de infância, que agora já está tentando lá um nível superior em sua vida espiritual. Será que esse ano não é hora de começar a ser consolo ao coração dos que te fizeram mal?
Pastor, e que história é essa? É isso que a Bíblia ensina? Veja o que aconteceu no finalzinho da história. Versículo 21 diz assim: José diz: não tem mais aos seus irmãos, não temo, fique com o coração aperreado não, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Veja como é que a vingança é paga. É o bem, né, sendo dado aos que lhe fizeram mal. E aí ele termina dizendo: assim os consolou. Vamos repetir essa outra frase, vamos lá? Assim os consolou e lhe falou ao coração. Esse José não é normal não. Esse José não é normal, porque como é que ele vai agora consolar o coração daqueles que lhe jogaram na cisterna? Como é que ele agora pega os que estavam ali tramando, invejosos, caluniando ele? Esse cabo aí é muito enxerido, vamos jogar ele dentro dessa cisterna. E agora José tem que consolar a vida dele. Irmãos, como nós precisamos aprender de José. E José é só um imitador de Jesus. José só era um cristão ali no Egito. Um cristão que eu e você precisamos ser. Porque às vezes estamos numa relação, numa barganha, numa lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Fizeram mal a mim, agora vão sofrer o mal que fizeram a mim. Às vezes tem gente que é muito sutil em se vingar, irmãos. Tem pessoas que eles não se vingam diretamente em você. Eles não chegam e dizem: agora eu vou fazer o mal a você, para você ver o que é bom para você. Não. Sabe como é que eles se vingam, irmãos? Criando empecilhos, dificultando as coisas para você. Lá no teu trabalho você talvez tenha pessoas assim. Eles não se vingam de você, eles não têm raiva de você, mas eles trabalham mais lento para prejudicar o teu trabalho. Eles fingem que não ouviram o que você disse para você se dar mal naquilo que você deveria ter comunicado de forma clara. Isso é uma maneira de se vingar. E tem crente que age assim também. Tem crente que não se vinga: não vou fazer um mal a ele porque eu sou um filho de Deus. Mas assim o trabalho vai ficar um pouquinho mais lento, né? Vou fazer o trabalho um pouquinho mais lento aqui e tal, vai tudo funcionar assim, em câmera lenta, né? Isso é um tipo de vingança também. É uma vingança que corrói a gente por dentro. É uma vingança, irmãos, onde o diabo encontra brecha para nos afastar da comunhão com os nossos irmãos e da comunhão com Deus. Não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão. Se eu vivo no escondido do meu coração, tramando vingança contra o outro, não tem como eu estar em paz com Deus. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que José consolou aqueles que tramaram contra ele. E tudo isso, só existe aqui uma justificativa para toda essa ação de José. Só existe um segredinho aqui que você precisa entender para agir como José. E sabe qual é o segredo, irmãos? Deus é soberano sobre a sua história. A tua história não é tua. A tua história é de Deus. E quando sabemos que é Deus quem está operando na nossa história, irmãos, nós tratamos os que nos ferem diferente. Nós consolamos os que nos fazem mal, porque a história não é minha, a história, a responsabilidade da minha vida é de Deus, um Deus que age soberanamente como Ele quer, seja fazendo bem, seja permitindo o mal. E em 2018, meu irmão, minha irmã, não vai ser diferente em tua vida. Você acha que 2018, né? Vai não. Mas não, vão ter momentos difíceis na sua vida em que você precisa lembrar que Deus é soberano, que Deus é quem está no controle da tua história. O ano se passou, irmãos, e muitas circunstâncias aconteceram em tua vida. Eu sei que você está aqui e talvez já lembrou, né? Estava lendo jornal esses dias,
que o jornal estava falando sobre a depressão de fim de ano. Vocês já ouviram falar? Depressão de fim de ano, irmãos, é o que acomete muita gente, que nesse período de ano, eles param e começam a avaliar tudo o que planejaram no início do ano. Algumas coisas conseguiram, outras não. E quando as situações, os alvos não foram alcançados, muitos se entristecem, né? Ficam entristecidos e passam o ano cabisbaixo, não tem o que comemorar, não tem o que se alegrar. É a depressão de fim de ano. É comum que a gente lembre de muitas coisas, dos planos, dos projetos que nós fizemos no início do ano. Foram muitos. Alguns se concretizaram, outros não. Mas será que hoje você pode compreender o que Deus fez na tua história? Porque o mais importante não é olhar e ver as metas alcançadas, mas saber que aquelas metas que não foram alcançadas, Deus soberanamente estava agindo sobre elas. Em 2018, abra os teus olhos para ver o que Deus irá fazer em você e através de você. Uma coisa é ter visão, vista. Outra coisa é ter fé. É enxergar pelos olhos da fé o que está acontecendo na nossa vida. Tudo muda, irmãos. Tudo muda. Se o teu Deus não for um Deus mimado e nem um Deus que você criou, mas for o Deus da Bíblia, o Deus soberano, você está pronto e forte para encarar toda e qualquer dificuldade que vier pela frente. Não que você não vá chorar, não que você não vá se aperrear, mas você vai saber que Deus está permitindo aquelas circunstâncias em tua vida. Deus é Senhor da tua história. Não sai daqui com isso guardado no coração. Em 2018, esteja pronto para ser aperfeiçoado pelo Senhor. Esteja pronto para entrar ali, no trabalhar de Deus, na olaria de Deus, onde Deus quebra, onde Deus refaz, onde Deus prova com fogo, onde Deus purifica e limpa. Peça, Senhor, em 2018, me aperfeiçoa, Senhor, na minha vida, me faz crescer espiritualmente, me faz, Senhor, entrar na fornalha e sair ileso, Senhor. Peça ao Senhor isso na sua vida. José nos deixa esse grande ensinamento de um homem como eu e você, que entendeu a sua história a partir da ótica de um Deus soberano, de um Deus que age em tudo o que nos acontece. E o meu desejo é que nesse ano de 2018 você seja fortalecido com estas palavras, fortalecido trazendo à memória aquilo que José nos ensina aqui nessa noite. E nesse ano novo, aumentemos a confiança na bondosa soberania do nosso Deus. Amém? Vamos pedir ao Senhor para a gente poder se fortalecer. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me faz aumentar, me faz crer mais na tua soberania. De pé. Vamos orar nesse momento.